Boa noite. Boa noite a todos. Hoje é dia de live do nosso projeto Go Digital Doctor, um projeto que se iniciou no comecinho da pandemia para ajudar os médicos justamente a gerirem melhor suas clínicas, a encararem digitalmente os seus negócios. Eu tenho muito orgulho dessa série de lives, gosto muito de fazer essas lives do projeto Go Digital, porque eu tenho um feedback muito bacana dos médicos, eles gostam muito dos temas, e hoje eu trouxe um tema para vocês que é bastante importante, bastante relevante. Desde o dia 18 de setembro de 2020, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está em vigor. Só que ao mesmo tempo, eu vejo muitas e muitas dúvidas dos médicos a respeito desse assunto. Afinal, o que é proteção de dados? Que dados que eu tenho que proteger? Eu tenho que refazer os meus contratos? Eu tenho que tomar cuidado com as minhas redes sociais, com a newsletter que eu envio? Essas são dúvidas muito pertinentes. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial que vai nos ajudar a esclarecer esse tema. Nós vamos conversar com uma advogada que vai nos ajudar exatamente a entender melhor esse contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Boa noite, Valesca, Rio de Janeiro aí presente, nos prestigiando. A Valesca é dona de uma agência de marketing médico no Rio de Janeiro. Boa noite, Vinícius. A nossa convidada já chegou. Então agora nós vamos entrar no assunto jurídico com a doutora Ariela Muniz. Nós vamos dar boa noite para ela. Vamos dar boa noite para a convidada. Boa noite, Ariela, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Boa noite. Prazer recebê-la aqui nessa live, onde nós estamos contabilizando alguns resultados que eu vou compartilhar com você, tá? Legal. Mas eu quero introduzi-la para o nosso grupo. Tá? Muito obrigada. Eu que me sinto honrada aí com o convite. E eu tenho certeza que a gente vai conversar bastante aqui. Vai ser bem agradável falar de um assunto tão especial quanto a LGPD. Eu falo que o meu desafio, sempre quando eu falo, é fazer as pessoas gostarem de LGPD, tirar o juridiquês, descomplicar e fazer com que as pessoas gostem e achem que é um tema realmente interessante e importante a gente debater, principalmente no meio médico. Mas nós vamos conseguir, porque esse também é o objetivo da nossa live. Já estão mandando para você um doutor Ariela maravilhosa da Medical Defense, e é mesmo. Imagina. Um beijo para o pessoal da Medical Defense. Super competente. E por que eu convidei a Ariela, gente? Primeiro que a Ariela, eu gosto dos parceiros advogados, converso sempre com eles, com a doutora Sandra Franco, com outros profissionais, previdenciaristas especializados na aposentadoria médica, doutora Márcia Bonorino do Sul. E a Ariela, ela é exatamente especialista em direito médico, e olha, a gente vai entender esse termo hoje, encarregada de segurança e proteção de dados, ou seja, uma DPO, é algo que a gente vai decifrar aqui, formada lá pela FGV Rio, né? E além de tudo, para facilitar a vida do médico, ela escreveu, junto com outros 3 autores, um e-book muito bacana, que quem ainda não tem, a gente vai informar como é que você pode ter acesso no final da live, que se chama LGPD Descomplicada para Profissionais de Saúde. É muito bom o livro, gente. Aliás, depois que eu li o material, eu falei, não, eu quero conversar com a Ariela agora. E a gente conversou mesmo no carnaval, de camiseta, nenhuma das duas trabalhando, as duas de camiseta conversando na cozinha. Sobre isso. Exatamente. Então, Ariela, é um prazer imenso ter você aqui. A gente já tem uma data aí próxima, né? Agora, dia 23 de março, já vai fazer um ano que a telemedicina está em vigor no Brasil, gente. Algo que a gente não tinha nem previsão que fosse acontecer. E a telemedicina está envolvida com o negócio dos nossos clientes e está envolvida com o que a gente vai falar agora. Tem que fazer telemedicina, mas tem que fazer de uma maneira segura. Agora, para as pessoas te conhecerem um pouquinho,
e todo mundo que vem aqui tem que responder isso. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi o seu 2020, Ariela. Como é que você reagiu à pandemia? Como é que você virou o jogo? Você entregou o jogo? Como é que foi? Olha, Márcia, eu olho para trás e eu falo sempre assim com meu marido, eu falo, passou, né? E a gente passou por isso e eu nem acredito. Amém. Porque foi um misto, assim, no começo, de muito temor. E da minha parte, eu confesso que até de incredulidade, porque eu não imaginava que nós iríamos prolongar tanto. Então, eu tive aquela reação negacionista no começo de pensar assim, não, imagina, daqui a 3 meses está tudo certo e a gente vai superar. O clima do Brasil é tropical, o vírus não vai pegar aqui. E quando eu comecei a ver, e eu tenho filha pequena, né? Então eu fiquei sem minha rede de apoio, isolada, né? E quando eu comecei tendo que trabalhar e as coisas acontecendo. E para gente que trabalha com o direito médico, não sei se vocês vão lembrar, os amigos médicos vão lembrar, que era resolução atrás de resolução diariamente. Então, eu falei que eu virei polvo, né? Assim, você começa a ter muitos braços de fazer e você começa. Enfim, eu olho para trás e eu acho que a minha realidade é a realidade de muita gente. Eu acho que até em contextos, pessoas com mais filhos, com mais responsabilidades, com mais coisas para lidar, morando com mãe idosa, com filho pequeno, eu olho para essas pessoas e eu falo que tenho vontade de sair abraçando, sabe? A gente nem pode, mas a vontade de abraçar virtualmente e Tá. falar, olha, você conseguiu e já deu certo, né? Então, sempre que esse ano eu falei que eu não me dou o direito de reclamar. Então, quando acontece alguma coisa, eu falo, podia ser pior, podia, e tá tudo certo, e nós superamos, e estamos aqui. Podia não ter vacina, né, Ariela? Podia não Podia ter. não ter vacina, podia, né? Podia tanta coisa, né, Márcia? Assim, eu paro para pensar, eu falo, podia acontecer tanta coisa que não aconteceu, que graças a Deus a gente está aí. E uma característica nossa, de ser humano, eu acho que nós somos muito moldáveis. Eu gosto muito dessa palavra. A gente se molda muito fácil, né, às situações, assim, e aí em todas as situações, desde a perda de alguém, quando a gente perde um familiar, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde uma casa. Então, assim, a gente vai se moldando. Isso é uma característica nossa enquanto ser humano. E a gente colocou ela em prática aí em 2020, né? E vamos que vamos. E os médicos, em especial, colocaram em prática a telemedicina, que veio também para mostrar que muita gente era receosa, né, de usar. E muita gente não entendia o que era telemedicina, e agora está todo mundo começando a entender que telemedicina aquele atendimento ali que a gente vê, é um bracinho, mas que a gente já usava a telemedicina no nosso dia a dia, Pelo através WhatsApp, informalmente, conversando com o médico, né? Agora ele vai receber aplicativos, por isso. Ele programas. vai receber por isso. Exatamente. Maravilhoso. Então, eu falo que a gente começou, assim, se a gente tem que olhar por um lado positivo, na medicina, eu acho que a gente está colhendo, vai começar a colher muitos frutos nesse ponto, né? E é por isso que eu acho que para o médico também, de todos os desafios que eles tiveram, se a gente puder olhar um lado positivo, é isso. Uhum. E aqui a audiência concordando com a gente, a Medical Defense corroborando o que você disse, que era portaria em cima de portaria, era do Conselho, era do Ministério da Saúde, era dos outros ministérios, portaria ministerial, uma loucura. E a Valesca também do Rio de Janeiro, te cumprimentando e dizendo, doutora, que ser responsável é essencial, né? É verdade, Valesca, concordo. A gente vai entrar agora, começar a entrar. Eu sempre gosto de abordar devagarzinho para as pessoas não terem medo do assunto, principalmente os médicos, para eles ficarem tranquilos. Então, olha, comigo e com a Ariela juntos, não vai ter nem dúvida, nem questionamento, nem nada. É muito tranquilo. Prometo que eu não vou usar o juridiquês. Olha, já tá bom, né? Vamos lá. Mas tem muito conhecimento, gente. Vocês vão ver. Aprendam com a Ariela a partir de agora. 2 pontos. Eu queria que você explicasse primeiro o que é essa lei e qual que é a importância social dela. É só no Brasil que tem no exterior? O que você conta pra gente primeiro da importância social? Eu gosto, Márcia, sempre de começar falando o que é a LGPD.
E para a gente descomplicar, eu adoro essa palavra, porque para trazer do jurídico para o nosso mundo real, para a prática médica, para o que o médico precisa saber, a gente tem que descomplicar, né? Então, assim, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que começou a viger no Brasil desde setembro do ano passado, tá? Ela cumpriu aí o vacatio legis de 2 anos, que esse vacatio legis é um período onde ela é feita a lei, até o período em que o governo, como se falasse assim pra gente, de uma maneira bem didática, olha, eu vou te dar um tempo para você adaptar a lei, porque ela vai começar a viger. Então, ela ficou nesse período, teve vários debates, atrasamos ela um pouquinho, colocamos as sanções que ela estavam lá mais para frente, mas é uma lei inspirada na GDPR, que é a Lei da União Europeia de Proteção de Dados, que foi a primeira norma, assim, que veio para bater o martelo e falar assim, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente está distribuindo dados e está compartilhando dados de uma forma meio sem controle. E a gente está percebendo que os titulares dos dados, nós, por exemplo, pessoas comuns, estão começando a ficar num balanço meio desproporcional com isso. Então, peraí, a partir de agora, eu vou começar a colocar dever para as pessoas que coletam dados e direitos para as pessoas que têm esses dados divulgados. Porque você concorda que a frase que todo mundo acha é assim, a internet é terra de ninguém. Né? A gente adora falar isso. Inclusive, eu nunca me esqueço que lá em 2018 eu estava atendendo um cliente, nem era em relação à LGPD, e ele falou assim para mim, não, eu tô repostando isso aqui no meu na minha rede social, porque se colocou na internet é de todo mundo. Né? E essa era a visão que as pessoas tinham e que as pessoas, de certa forma, tratam nossos dados. Então, a lei veio para falar assim, a partir de agora, tem direitos e deveres a ser cumpridos. Mas olha que interessante, Márcia, não são só os dados digitais. A lei também serve para dados físicos. E aí a lei começa a pontuar, inspirada na GDPR. Nossa lei foi bem parecida com a GDPR, trocando alguns pontos com essa lei da União Europeia, trocando alguns pontos para aquilo que é adaptável, lógico, para o Brasil ou não. E a nossa lei também foi uma lei que ela veio com lacunas. Ela veio como se fosse uma lei geral. É como se ela falasse assim, olha, aqui está a casa. Onde vai ficar a porta, onde vai ficar o sofá, é outro órgão do Brasil que vai complementar essa lei, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que acabou de ser criada, que a gente vai chamar de ANPD. É como se a ANPD fosse essa agência que complementasse a lei, tá? Então, vamos pensar, a lei é a casa, a ANPD veio para falar onde vai ficar cada coisa, e a ANPD vai começar agora a editar normas para a gente. Então, a gente precisa ter essa noção dessa casa, das normas aí da LGPD, e a gente precisa acompanhar o que vai vir da NPD para poder organizar, tá? E tanto de dado físico quanto digital. A lei também estabelece, Márcia, uma coisa muito importante para os nossos colegas médicos, o seguinte, ela fala assim, olha, alguns dados são dados muito importantes. Todos os dados do titular são dados importantes, mas alguns dados a gente vai tratar com um pouco mais de cautela. Por exemplo, os dados relacionados à saúde. Por quê? Porque esses dados relacionados à saúde, eles são dados considerados sensíveis. Então, a lei chama de dado sensível. O que é dado sensível? São dados que, além dos direitos fundamentais, que são esses direitos nossos de saber onde os nossos dados andam, são aqueles dados que podem mexer um pouco mais com a gente. Aí você fala assim, mas quanto que dado da saúde pode mexer comigo? Vamos supor que uma determinada pessoa, o X vai a um laboratório e faz um exame de HIV e descobre que ele é HIV positivo. Ele tem o direito ou não de não querer revelar aquilo para ninguém, nem para a família, nem para o médico. Né? Então, assim, é um dado... Isso registrado de uma maneira que vaze, né? Como está vazando tanta coisa. Exatamente. Então, é um dado que eu quero que seja tratado com mais cautela. Eu posso ter um problema de saúde que eu não quero que seja compartilhado? Nossa, é algo que vai me abalar, né? Então, assim, os dados da saúde também têm essa proteção especial da lei, assim como dados de criança, e são considerados dados sensíveis. E aí começa a nossa brincadeira de começar a falar para os médicos, a partir de agora, o que muda, né? Tá. Então, a gente vai ter uma agência reguladora, como a Anatel, como a ANEEL, né? Que vai regular esse tema.
que está sendo formada, aí vai ser em âmbito federal, todas as agências são federais, né? São autarquias federais, vai ser formada lá. E a gente vai ter a implementação do que está em aberto ainda, do que não foi decidido, o que é normal em várias legislações. Uhum. Aí, eu queria que você respondesse a primeira pergunta, Ariela, que todos os médicos fazem. Então tá, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho apenas que fazer o quê? Mudar os contratos, mudar o termo de consentimento informado. Primeiro tinha apenas, né? Aí você diz as coisas que o médico tem que fazer. Eu sempre brinco, né? Que quando eu escuto isso, eu já começo a suar, já começo a me dar nervoso. Porque às vezes quando eu converso com algum médico, com algum colega, eles falam assim, ai, mas olha, agora eu tô tranquila porque eu já adequei meus contratos, então já estou adequado à LGPD. E nessa hora eu sofro alguns mini infartos, né? Porque eu falo, gente, é muito além disso. E aqui a ideia não é a cultura do medo, nem tampouco apavorar. Não é isso. A ideia aqui é trazer a realidade de adequação e te mostrar que apenas uma alteração contratual você ainda está vulnerável ao descumprimento da lei. Porque o que a lei fala pra gente são várias coisas que ela começa a pontuar. E lembra dos deveres que eu falei? Que ela veio para falar assim, olha, você a partir de agora começa a ter deveres. Sim. E também titulares de dados, vamos chamar de pacientes aqui, começam a ter direitos. Um dos direitos dos titulares de dados, por exemplo, é saber onde estão os dados dele, como se processam, com quem você compartilha, se você compartilha com alguém, onde ficam armazenados. Então, eu tenho que ter pronto no meu consultório, onde eu trabalho, eu tenho que ter ali pronto todo o inventário de dados. Eu tenho que mostrar para ele e falar assim, olha, peraí, seus dados você quer saber? Tá aqui, assim, não é só falar para ele, fica no programa X. Não, não é apenas isso, porque não é só isso, eu tenho que mostrar, e eu tenho que ter isso documentado, porque a Autoridade Nacional, a ANPD, ela também vai ter um poder fiscalizador, ela também vai poder bater na nossa porta e falar assim, olha consultório, mostra para mim como que você faz a sua regulamentação. É claro que fazer alteração contratual, Márcia, é importante, mas é um dos passos, tá? Inclusive, o que eu sempre falo é que fica lá no passo 3 e 4, né? Não é o primeiro passo. É importante, mas não precisa ser o primeiro. A gente tem outras demandas importantes para fazer antes disso. E é isso então que eu queria te perguntar. Se a gente fosse guiar didaticamente, quais que você acha que seriam os passos importantes para o médico dono do consultório, para o médico dono da clínica, tá? Porque esse é o nosso público-alvo aqui, não são nem as grandes instituições de saúde, fazerem essa adequação. Como é que o médico começa? Primeiro passo de tudo, Márcia, e é o passo que eu confesso que eu mais gosto de fazer, é o treinamento. Os médicos, e não só os médicos, o secretário, o enfermeiro que trabalha com ele, aquela pessoa que está lá disponibilizado, o auxiliar que trabalha com ele, precisa entender a importância da lei. Por quê? Porque eles são a nossa ferramenta. Se eles não entendem, não adianta fazer a implementação, porque vai ficar só no papel. E você vai continuar sem perceber, descumprindo a lei. E sem ter ciência do que é. O primeiro passo é um treinamento de consciência mesmo. A gente chega, eu chamo até, quando eu faço as implementações, eu chamo de anamnese. Eu chego primeiro no consultório, observo o que é feito, e aí a gente primeiro conversa com o médico e traz para ele, mostrando em treinamento tudo o que acontece, que a lei fala e o que acontece no consultório dele. Eu vou começar a dar um exemplo aqui que vai todo mundo identificar. Sabe quando você chega na clínica, e exemplo é legal porque a gente vê, né? Sabe quando você chega na clínica e fala assim, RG e CPF, RG e carteirinha do plano? Aí a pessoa vai lá e coloca a carteirinha do plano RG no balcão. Aí tá falando no celular, senta, conversa, fica lá. No final da consulta, a secretária fala assim, tá aqui, ó. Ou em seguida, entrega, tá aqui e tal. Vamos supor que não deu tempo da secretária copiar ali, porque a médica já chamou ela para entrar e a clínica preocupada já mandou ela devolver a carteirinha. Aí o que ela faz? Tira uma foto lá no celular só para poder copiar os dados, né? Do RG e da carteirinha do plano. E aí ela transpassa esse dado. E aí a ficha dela também, vamos supor que esse consultório tem um programa, mas que primeiro ela passa essa ficha para uma ficha física. Tem consultório ali que a gente ainda tem ficha física, e ok. Aí ela passa a ficha física e deixa lá em cima do balcão. Eventualmente, chega um outro paciente, fica lá no balcão, olha o nome, telefone, CPF, todo mundo, e aí ela saiu para poder atender alguma coisa, levar algum documento para a médica. Então, assim... Cadê o sigilo?
olha assim, se a gente começar a perceber, olha a quantidade de dados que as pessoas começaram a ter acesso ali, que não necessariamente tinham que ter. E outra, será que eu quero a minha ficha exposta? Será que eu quero meu RG no celular com a secretária? Será Uhum. que isso é certo? E como é que eu faço esse processamento? E aí eu pego também, imprimo, e aí eu uso de rascunho determinado ficha de prontuário que eu precisei para imprimir para levar para a fisioterapeuta da clínica ortopédica. Aí eu uso de rascunho aquelas costas ali. Então, a gente faz essa anamnese e começa a levantar e falar, olha, nós vamos precisar readequar. E aí entra uma coisa muito importante que eu quero bater muito aqui, Márcia, é uma mudança cultural. E por ela ser cultural, ela vai ser gradual, né? Eu sempre Uhum. falo, a gente chega num lugar querendo mudar todo o protocolo. Do dono, né, Ariela? Se não tiver o apoio do gestor, se o mindset do dono da clínica não mudar, nada Exatamente. se implementa. E por isso que eu falei que a gente começa com isso, porque se não vier de cima, a secretária não vai ligar. Ela não vai ficar preocupada se ela não perceber que o médico, que o diretor clínico dela ali, que o médico tem uma preocupação com os dados, né? E olha, Márcia, eu já tenho alguns cases assim que a gente pegou e que eu até já, para todos os que eu costumo citar, eu tenho autorização para falar porque eu peço para eles, Uhum. de casos que aconteceram de vazamento de dados, que a gente pode chamar assim, dentro de consultórios dessa forma. Porque a gente sempre imagina que vazamento de dados é aquele hacker que invadiu o seu computador, que está lá de capu, óculos, né, No Brasil. computador de madrugada. Mas, na verdade, o nosso maior índice de vazamento de dados ocorre dentro. A gente chama de insider threats, que são os vazamentos daquelas pessoas que estão ali de dentro. Que é dessa forma, é o celular com a secretária. Aqui a gente não está falando de má fé, de índole, de nada. Existe, mas não é esse o ponto, tá? Mas é da secretária que vaza, é do médico que sem querer mandou pelo WhatsApp para o amigo achou bizarro, e aí também não teve cautela, e aí compartilhou no outro grupo. A gente tem casos aí com publicidade, haja visto o caso da esposa de um ex-presidente que a gente teve, que vazou dados Sim. médicos e que repercutiu, né, de uma maneira absurda. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. O primeiro ponto seria o treinamento, tá? E fazer começar essa mudança cultural, que claro é gradual, mas ela deve acontecer. Tá. E depois, com a mudança de mentalidade, aí o médico tá lá olhando, ele tá convencido. Como é que ele começa a implementar isso, Ariel? Ele começa a fazer uma estrutura de inventário de dados, que a gente chama de data mapping, tá? É uma planilha de Excel em que vai estar lá. Essa planilha aqui no Brasil a gente faz até baseada muito nos modelos que a gente tem fora. Então a gente faz um inventário de dados mostrando, eu estou falando da planilha do Excel, a gente sabe que tem programas, mas aqui para um consultório de pequeno a médio, para um médico que é cauteloso, ele pode fazer dessa forma, uma planilha de inventário de dados em que ele coloca ali todos os dados pessoais. Lembrando que a lei veio para dados pessoais, não dados de pessoas físicas, tá? Não são dados de empresa, são dados de pessoas físicas. Então, assim, ele vai colocar ali naquela planilha todos os dados pessoais, como ele recebe, com quem ele compartilha, como fica armazenado, quanto tempo fica armazenado. E esse data mapping, esse inventário, é a primeira parte que a gente fala da implementação, que ela é a mais longa. Porque demora, né, você lembrar de tudo e colocar ali, começar a implementar, começar a ver, porque é como dirigir, a gente dirige e não fica percebendo, agora eu vou passar a marcha, você faz automático. Dados são a mesma coisa, você nunca parou para pensar. E quando você começa a planilhar, você fala, gente, mas eu tenho acesso a muitos dados. E é Das muito pessoas, interessante, né? porque isso acontece o tempo todo. Com quem eu compartilho? Por que eu compartilho? E aí você faz um inventário de dados para você ter essa noção. Tá? Depois Tá. que você tem essa noção do inventário, você começa a fazer uma política de gestão de proteção de dados. Tá? Então, ali é aquela parte em que o profissional entra para falar assim para você, olha, a partir de agora, lembra da mudança cultural que a gente te mostrei tudo que estava errado? Tá vendo todos esses dados que você tem aqui? Nós vamos agora começar a adequar esses dados em conformidade com a lei. Nós vamos ver sobre quando e como você pode usar esses dados, com quem você realmente compartilha. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não compartilho com ninguém. Ah, não. Então, eu começo a fazer pergunta e eu falo, mas você discute esse laudo aqui de eletro com alguém?
Uhum. Ah, eu mando para não sei quem. Ah, esse Papa Nicolau aqui, você faz aqui? Não, né? É um laboratório que faz. É, então eu compartilho esse laudo com o laboratório. Quando eu compartilho esse laudo com o laboratório, o que que fala meu contrato? Né? O que que fala? Como é que De quem é a está responsabilidade se vazar esse exame? É minha ou do laboratório? Como que eu faço isso? Né? Então, assim, você começa a ver. Aí, nessa hora, Márcia, começa a adequação contratual, porque eu começo a ver com quem eu compartilho. E, peraí, quem mais eu tenho que adequar contratualmente? A minha secretária? Será que no meu contrato de trabalho dela tem uma cláusula falando que, além do sigilo, ela não está autorizada a compartilhar os dados pessoais dos meus pacientes? Será que eu tenho ali uma cláusula falando que o celular que ela usa e o documento, eu dou um documento para ela assinar para usar o celular corporativo, e nesse documento está falando que quando ela vai para casa dela, o celular tem que ficar na clínica? Porque, assim, eu sempre falo, é difícil a gente regressar, talvez seja a minoria, tá? É difícil a gente regressar na utilização da tecnologia. Uma médica falou assim para mim uma vez, mas como que você vai inviabilizar meu trabalho utilizando o WhatsApp? E eu falei para ela, olha, a questão não é inviabilizar o seu trabalho. É que já que você não tem como ficar sem esse aplicativo, que para você é imprescindível, então vamos colocar normas de forma segura. Exatamente. Vamos colocar a senha nele, vamos falar para a secretária que ela não sai na hora do almoço com esse celular, que quando ela vai embora esse celular fica aqui guardado, e outra, esse celular fica guardado numa gaveta com chave, que só ela e você tem acesso. Né? De tempos em tempos, você vai baixar tudo que está ali daquele aplicativo e vai apagar todo o histórico, porque você não precisa, você pode ter algum lugar para guardar isso. Então, começa essa fase. Depois que eu faço essa adequação contratual, que a gente já passa por essa fase, eu continuo depois ali fazendo como se fosse uma auditoria. De tempo em tempo, eu volto lá, dou uma olhada em todos esses meus dados, olho se o data mapping está atualizado, se as empresas que prestam serviço, se aquele rapazinho que vai lá mexer no meu computador, que vai lá arrumar a minha tela do computador. O que ele anda vendo, né? Exatamente. O que ele anda vendo? Será que não é importante eu fazer um contratinho com ele para mostrar para ele assim, olha, aqui você vai ter que ter cautela. Você não vai usar nada de HD externo, aqui o que você usar, você vai deixar aqui. Se você for precisar levar, você vai ter que assumir um termo de responsabilidade comigo. O programa de computador que eu uso para o meu prontuário eletrônico, será que lá fala alguma coisa? Será que fica no servidor deles? E aí, Ariela, é que surge uma figura dentro das clínicas, dessa sua formação, que é o DPO, não é isso? Dentro das clínicas tem que ter um DPO. E quem que é o DPO? Ele faz a função dele, quem que é ele? O DPO, ele vem do inglês, né, que é o Data Protection Officer, e no Brasil foi traduzido como encarregado de proteção e segurança de dados. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, a lei fala assim pra gente, olha, a partir de agora, as empresas vão ter que começar a tomar toda essa cautela com os dados, porque os titulares começam a ter direitos e eles podem te solicitar esses direitos, como, por exemplo, até que a gente não falou, mas o titular de dados pode chegar e falar assim, olha, eu não quero receber isso aqui por e-mail, não quero receber essa notificação por WhatsApp. Ele tem esse direito de falar nisso e ele encontra barreiras também. Se ele chegar para você e falar, olha, quero que você apague meu prontuário, porque eu tenho direito a você apagar meu prontuário, você vai falar para ele assim, não. Apagar meu prontuário, me preservar, né, médico? Exato, eu também tenho o direito regulatório de preservar. E é por isso que nesse treinamento, Márcia, inicial que a gente faz, a gente mostra os seus direitos também enquanto médico, né? Enquanto controlador. Porque senão também, se ele não estiver sabendo disso, o titular chega lá e faz horrores. A gente já teve casos assim de paciente chegar e pedir para pagar prontuário, né? E o médico ficar vendido com o artigo da lei. Né? Então, esse é um cuidado. E aí, o DPO é aquela pessoa, é o encarregado de dados que vem literalmente para poder cuidar dessa parte, para se responsabilizar e ser o responsável de contato entre a ANPD, que é esse órgão fiscalizador e essa autoridade, e o titular de dados, e vamos aqui, o nosso público é o consultório e o consultório, tá? O que é importante é que o titular de dados ele tem que saber para quem ele vai pedir essas informações, para quem ele vai fazer algum requerimento em relação aos seus dados. E a NPD quer uma pessoa responsável para poder falar. Então, existe essa figura do encarregado de dados,
tá? Que faz essa parte de responsabilidade. Tem vários postos de emprego em 2021, né, Ariela? Nós temos que abrir dentro das clínicas e dos consultórios vários postos de emprego mesmo, para essa pessoa ser esse encarregado. Qual que é a formação? O médico teria que contratar quem? Quem que você acha? Então, assim, a gente ainda está aguardando, Márcia, a NPD falar para a gente quais são os tipos de empresas, porque inicialmente a lei fala que toda empresa, todo controlador, né, que é essa pessoa que faz essa manuseio, esse tratamento com os dados, no caso, no nosso exemplo aqui, as clínicas médicas, a lei fala, olha, todo controlador tem que ter um DPO, né? Só que a NPD já se manifestou e que fala que vai ser regulado pela NPD quais são as formas de contratação, como que vai acontecer, quem realmente vai precisar. Então a gente está aguardando a NPD falar ainda se todo consultório, se aquele consultório que tem um médico só precisa de um DPO ou se ela só precisa fazer essa implementação, né? Então não necessariamente talvez ela tenha que ter um DPO nomeado. Isso aqui a gente não tem definido ainda. Inicialmente todo mundo tem que ter. Tá? A gente já sabe que para grandes movimentações de dados, e como que ela vai fazer isso, a NPD? Vai depender da movimentação de dados, vai depender de receita, a gente ainda não sabe qual vai ser o órgão, o critério que ela vai usar para fazer essa nomeação. Mas hoje a gente sabe que precisa, tá? Seja para implementar, seja para ter ali aquela pessoa. E para a própria, eu penso que a própria segurança do controlador. Aí a gente tem uma falha. Porque a lei não fala assim, olha, o controlador, o encarregado de PO tem que ser uma pessoa formada em faculdade A, B ou C. Sistema de informação, Não tem. Infelizmente não. E aí a gente no Brasil, e acredito que em todo mundo, a gente tem, né, esses critérios. Na União Europeia foi feito um estudo, agora eu não me lembro se foi eu fiz um treinamento e coloquei isso esses dias, e eu não me lembro agora o ano, se foi em 2019 ou 2018, tá? Em que fala que a maioria dos DPOs, 54%, são do legal, são advogados. Por quê? Porque conhecem, é mais fácil do manuseio da lei, conhece, eu falo que é multidisciplinar, né? Você não sabe só a lei ali LGPD, você faz uma interface dela com a Constituição, você faz uma interface com o Código de Defesa do Consumidor, você faz uma interface com né? Tem várias esferas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, você faz várias esferas. Então, assim, acaba que as pessoas se sentem seguras com um advogado, mas não necessariamente será um advogado. Tem profissionais de TI, administrativos, médicos até, que se formam, fazem curso de formação. Hoje a gente tem cursos no mercado bons e ruins, tá? Que é novo, né? Porque é um mercado novo. Exatamente. E aí, assim, a pergunta que eu escuto muito, Márcia, é assim, a minha secretária pode ser minha DPO? Posso nomear ela como DPO? E quando eu escuto isso, eu falo, olha, poder você pode. A lei não obriga ela ter uma formação, um certificado. Mas ela está preparada para isso? E outra responsabilidade. Exato. E outra, ela vai te ajudar no caso de incidente, vazamento de dados, ela vai saber o que fazer? Se o titular chegar para ela e fazer uma exigência baseada em algum artigo da lei, ela vai saber como fazer? Ela vai elaborar templates e vai elaborar respostas prontas para dar para o titular de dados? Como que vai ser isso? Né? Além disso, a gente tem que pensar também que, como você disse, é uma possibilidade de emprego que vai acontecer. Eu tenho muita esperança que realmente seja criado aí na nossa legislação um reconhecimento como DPO. Você vai acumular a função? Você vai pagar para ela como DPO e como secretária? Está preparado para isso? Né? Então, assim, eu falo, olha, tem que tomar muito cuidado nisso, né? E você tem que contratar alguém que você se sinta seguro para aquilo. E eu acho que esse primeiro contato, esse treinamento, olhar e tudo, é ali que você vai ter segurança se você quer esse tipo de profissional. E tem profissionais também que só fazem implementação. E que fazem, eventualmente, um DPO de consulta. Precisei, o grito DPO, ele aparece. Ariela, eu vou aqui fazer um parênteses no nosso roteiro para atender e dar atenção aqui, ó, para a Medical Defense e para o Eduardo, que encaminharam 2 perguntas que eu acho que você vai gostar. Tá. O Medical Defense está te perguntando o seguinte, doutora Ariela, e como é que faz então com agendamento de consulta por WhatsApp e aplicativo hoje, já que é tão comum? Entra naquela questão que a gente estava falando, né?
Eu não acho que a LGPD veio para inviabilizar. Eu acho que ela vai dar um freio de coisas que a gente fazia assim, sem medo. E agora ela vem para falar, vamos colocar regra. Então, assim, eu quero marcar através de aplicativo e de WhatsApp, minha clínica só funciona assim, esse é o meio mais rápido que eu tenho. Vamos estabelecer um horário para isso. Vamos colocar só o nome inicialmente e um telefone para contato, e a secretária entra em contato e confirma isso por e-mail, valida isso por e-mail. Ou se isso não for possível, vamos fazer isso de uma forma que só faz com esse número, o celular começa a ter senha, né? O aplicativo de WhatsApp começa a ter aquela dupla identificação de segurança. Eu vou habilitar ele para ter aquela dupla habilitação de segurança. Eu vou colocar aqui na minha política de gestão de controle de dados, controle e segurança de dados, que a cada semana a pessoa tal, o gerente da clínica ou o médico, ou seja lá quem for, vai apagar todos os dados ali para não ter de arquivo que a gente tem, vai limpar todas as conversas para caso esse celular seja roubado, alguma coisa, enfim. Esse celular não sai da clínica, vai ficar aqui guardado na primeira gaveta todo dia, né? Então, assim, vamos começar a fazer e estipular essas normas de forma que eu deixe mais seguro essa marcação de consultas que para mim funciona. E tem uma pergunta do Eduardo Sobreira, que o Eduardo ele é dono de uma agência de marketing médico mais de uma pessoa, que diz o seguinte, doutora, a senhora tem algum modelo público desse inventário, algum lugar para baixar? Como é que faz esse inventário, Ariela, na prática? Então, a gente tem no modelo da GDPR, no site da ICO, eu não sei o site de cor, Márcia, mas eu posso fornecer para você, para a gente colocar depois aqui embaixo, você deixar salvo, a gente deixa salvo na live, que é um modelo. Tá, eu te mando, e é um modelo padrão que a gente tem, no site da ICO, tá? E aí nesse site tem lá um modelo que é usado na GDPR, você só vai precisar traduzir e adaptar, porque tem coisas lá que a gente não usa aqui no Brasil, né? E você pode usar, é uma planilha, o nome dele eu não lembro, Eduardo? Eduardo sobre... Eduardo, é uma planilha bem simples, tá? Você só vai precisar fazer a tradução, eu vou baixar o link dela aqui, vou passar para a Márcia colocar. Me comprometo a passar para ele. Tá combinado. E você coloca ali, você vai ver ali tudo o que precisa, vai ver que ela é extensa, assim, na horizontal ela é extensa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Você vai ver que ela vai estar conhecendo ali, mostrando para você o ciclo de vida de dados, dos dados, tá? E se a NPD baixar algum modelo, Eduardo, uma coisa que é legal a gente olhar é todos os dias o site da ANPD. Se a NPD colocar também à disposição algum tipo de inventário de dados em que ela quer que esteja naquele inventário mais dados, a gente deixa essa da GDPR e começa a usar a da NPD. Mas até então não tem nada editado nesse sentido, publicado nesse sentido. Ali eu acho, Ariela, que os médicos lá na Paraíba estão com bastante medo. Porque aí mandar o Eduardo dizendo que são os clientes perguntando aqui. E quais são as penalidades para o médico? O médico responde para a agência reguladora, ele vai responder para o conselho, para o CRM. Onde é que vai correr isso se ele descumprir? Quais são as penalidades e para quem ele vai responder? A gente tem dois tipos de penalidade, né? A gente tem a administrativa e tem a judicial. E a gente teve uma medida provisória que atrasou um pouco, sabe, Eduardo, a sanção administrativa agora. A medida provisória entrou na LGPD e falou assim, olha, a partir de agora, a gente só vai ter sanção administrativa a partir de agosto de 2021. Aí todo mundo ficou tranquilo, não precisa me adequar agora, deixa a lei pegar. Gente, a lei já pegou, porque sanção judicial já acontece. E apesar dos médicos não gostarem, eu também tenho horror a isso, a atividade médica é comparada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, tanto que a gente tem as aplicações que a gente tem judiciais são equiparadas ao Código de Defesa do Consumidor. E aí o que acontece? As pessoas esquecem que judicial já está valendo, porque a lei já está em vigência. Então, assim, eu posso não ter a sanção administrativa da NPD ainda, mas eu posso ter a sanção judicial. Né? Tanto que a gente já tem condenação judicial. E aí o juiz usa o quê, meu amigo, para te acusar? Desculpa. O juiz usa o quê para fundamentar a penalidade dele? A CDC. lei? Na lei, o CDC, o descumprimento que você teve, mas sobretudo a lei. Ele vai falar assim, olha, você não está cumprindo a lei, a lei está em vigência já. Por que você não está cumprindo? Né? E aí a NPD vai soltar, em final de janeiro, ela mostrou qual vai ser a agenda de atividades dela. E as agendas de sanções, de fiscalização, ela vai soltar, se eu não me engano, até o final do segundo semestre desse ano.
Eu tô, realmente agora não me lembro se foi final do primeiro semestre ou final do segundo semestre, mas já vai soltar esse ano como que vai acontecer as fiscalizações. Então a gente vai ver como vai acontecer ainda. E quais são os tipos de sanções para matar aí a curiosidade, né? Eu escuto muito assim, é verdade que a multa é de 50 milhões? E aí eu falo assim, só que baseada no faturamento da empresa, né? Limitada a 2% do faturamento bruto da empresa. Então, 50 milhões a gente está falando aí para grandes instituições. E o que o juiz, a NPD, enfim, os órgãos vão usar para balizar isso? A boa-fé, o que você já fez ou não para poder implementar a lei, o que você está cumprindo ou não. Por isso que fazer essa adequação e ter tudo isso documentado, ter uma gestão de segurança de dados é imprescindível. Testemunha a seu favor em caso de problema. A gente já tem julgamentos, Márcia, até julgamentos que já se tornaram públicos, de empresas que tiveram vazamentos similares e que uma teve 1 milhão e a outra teve 500 mil. Por quê? Porque a que teve 500 mil teve boa fé, já estava implementando. Porque tem coisas, meu amigo, que vocês não vão evitar. Se um ransomware entrar, um sequestrador entrar no seu sistema e roubar seus dados, não tem antivírus que segure. Ah, mas Ariela, então qual é o que eu posso fazer para isso? Você pode ter todas as medidas de combater diante do incidente. Aconteceu um incidente, eu sei o que eu faço. Por quê? Porque está lá escrito. Né? A gente teve um caso de um hospital aqui em São Paulo que teve que teve um vazamento de dados no final do ano passado, no meio pro final do ano passado, e que foi rapidamente combatido porque eles tinham uma política de incidente que a pessoa tirou lá da tomada do servidor. E aí o ransomware não conseguiu invadir mais coisa. E o hospital não parou de funcionar. E o que é isso? Ele impediu o ataque? Não. Ele impediu que o vazamento fosse maior? Sim. Ele deixou de funcionar? Né? Então, bem treinado, eles tinham já a cultura da proteção de dados, né? Interviu de uma maneira efetiva. Ele mesmo exatamente. Mas, Márcia, você sabe que eu escuto muito pessoal falando da multa de dinheiro como penalidade, mas eu tenho medo dos 50 milhões. Mas eu brinco e eu falo, gente, eu nem tenho medo dos 50 milhões. Porque se você. Não que 50 milhões não seja muito dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu quero dizer assim, a gente tem outras sanções que são desastrosas. Como, por exemplo, se a empresa parar de funcionar ou o consultório for punido de parar de funcionar parcialmente ou totalmente. Publicização do incidente. Já pensou? Abrir o site da sua clínica e falar, essa clínica teve dados vazados no período de tanto a tanto. Para o marketing, danos para o seu branding, danos para o seu marketing. Você demora tanto para construir uma reputação, vazam-se os dados e isso é publicado no jornal. Né? Imagina para um laboratório, por exemplo. Eu não faria exame no laboratório. Né? Pois é. Imagina isso para uma clínica urológica. Né? Então, assim, a gente tem que adequar a lei, sim, não só pensando no dinheiro disso. E por que a lei fez isso de sanção? Só para acabar com a gente? Não, é porque, infelizmente, se a gente não tiver esse freio, a gente não faz, né? Não. Então, foi um jeito de falar, olha, eu vou ter que te obrigar a cumprir. É igual multa de trânsito. Se não doesse de alguma forma, se a gente não ficasse sem carta, se a gente não tivesse multa, será que a gente faria? Né? Então, essa é a medida da lei. Olha, Ariela, até agora nós falamos de alguns players importantes, do médico, da secretária, de talvez um futuro funcionário que tenha que ser contratado para exercer essa função. Agora tem um player muito importante na ponta. Eu quero saber o que o paciente precisa saber a respeito dessa lei. Legal. O paciente ele tem que ter noção dos direitos que ele tem, né, enquanto titular de dados. Olha, então a partir de agora, enquanto titular, se o programa da médica fica me mandando aquele e-mail de lembrete o tempo todo, enchendo minha caixa de e-mails, lembrando da consulta, e isso me incomoda de certa forma, eu adoro a médica, mas eu detesto isso aqui que ela faz, eu tenho o direito de falar para ela, olha, eu não quero mais receber isso, né? Além desse direito, eu tenho o direito de chegar, eu não estou ofendendo se eu chegar e falar assim, mas você compartilha meus dados com quem? Eu vou numa nutricionista. Você compartilha meus dados com quem? Eu compartilho com o nutrólogo tal. Mas eu não gostaria que compartilhasse com o nutrólogo tal. É imprescindível para essa relação de trabalho ou você tem outra opção? Né? Eu tenho o direito de falar assim, olha, doutora, eu não quero que o meu preventivo a senhora envie diretamente para tal laboratório.
né? Eu tenho esse direito de saber. Eu tenho o direito de falar assim, que tipo de armazenamento você usa? Se não usa, você usa só ficha? Onde ficam essas fichas aqui? Quem mexe nelas? Por quanto tempo elas ficam guardadas com você? Eu tenho esses direitos de saber onde estão meus dados, com quem são, com compartilhar. Eu tenho o direito a não te dar mais o meu consentimento, né? E aonde o meu direito esbarra no seu? Nesse exemplo que a gente deu do prontuário, quando eu falo assim, eu não quero que isso aí vá no prontuário. Eu vou te contar uma coisa aqui, que é um sigilo numa relação nossa, mas eu não quero que vá no prontuário. A médica pode falar, mas eu preciso colocar, porque eu não sou obrigada a lembrar de tudo que você fala para mim, porque eu tenho 100 pacientes, né? Mas eu te garanto que só eu tenho acesso a esse prontuário, né? Eu tenho o direito de pedir para que você não fique arquivado de forma... Eu tenho o direito de falar, olha, não quero mais que meus documentos fiquem ali em cima do balcão. Né? Eu começo a ter direitos sobre os meus dados. E isso a gente está falando aqui no âmbito do médico, né? Mas vamos pensar aqui numa esfera mais abrangente. O titular de dados agora pode ligar para algum lugar e falar, olha, eu uso determinado aplicativo, eu quero saber onde estão meus dados, ou não quero mais usar esse aplicativo, eu quero que você apague os meus dados do seu banco de dados. Essa semana eu tive o prazer de falar para uma operadora de telefonia de televisão, de televisão dessas que a gente coloca em casa, em que eu tinha conta. Aí eu mudei de casa e eu recebia, gente, 600 e-mails e 24 mil SMS falando das promoções. E eu falei, nossa, peraí, deixa eu ver se é meu direito. Mandei um e-mail e falei, olha, enquanto titular de dados, eu quero que você apague todos os meus telefones, quero que você apague todos os meus dados, eu não quero receber nenhuma notificação de vocês baseada na LGPD. Aí eu falei, não sei se eles vão responder, né? Pela lei, eles têm que me responder. E aí, de fato, eles me responderam falando que estava sendo atendido, que estavam tirando. Eu tô 2 dias sem receber nada, então tá bom. Jesus, olha, deu certo. Né? Então, assim, a gente tem esse direito, a gente tem voz a partir de agora para dar esse grito e falar, gente, os dados são meus, né? E sabe, Márcia, eu falo que a gente sempre compartilhou dados sem saber o porquê. E quem ganha com isso? Eu sempre CPF você tem que dar em tudo quanto é lugar, para comprar o sabão, para comprar o detergente. Eu sempre falo, mas por que eu dou meu CPF? Para a pessoa saber o que eu tenho de desconto ou para a pessoa fazer um mapeamento de comportamento do usuário? Do consumo, né? Do consumo. E aí você fala assim, mas eu dou meu CPF na farmácia, mas eu também tenho bônus. Tá, mas o que eu ganho com isso? Porque assim, você sabia que eles podem compartilhar o seu dado com a indústria farmacêutica? Para falar assim, olha, tantas mulheres, essa pessoa aqui de tantos anos, ela usa assim... Será que eles não estão compartilhando também com o plano de saúde? Eu tenho como garantir que sim, que não? Né? Quando você vai lá no shopping e preenche aquela ficha de sorteio para o carro, no Natal, quem nunca preencheu uma ficha de sorteio, aí coloca naquela urna, aí você não ganha o carro. Para onde vão esses dados? Será que jogam fora? Né? Olha, são muitos detalhes e há de você ter uma inteligência mesmo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Priscila. Boa noite, João Mineto. Chegando, né? As pessoas que eu tô lendo aqui. O João já tá aí há um tempinho mais. E esse pessoal todo aqui está conosco hoje, Ariela, donos de várias agências de marketing médico, sabe? Do país todo. Tem do Rio Grande do Sul, tem de São Paulo, tem de João Pessoa. E eu queria que você dissesse rapidamente o seguinte... Os sites médicos e as redes sociais também tem que fazer uma pequena adequação, uma grande adequação, tem que colocar uma política de privacidade no ar. O que o pessoal do marketing tem que fazer pelo cliente médico? Tá. Eu sempre falo que a gente clica no não li e aceito aquela política de privacidade. Não li e aceito aqueles termos de uso. Até porque é muito chato. A linguagem não é uma linguagem que eu falo com você. Uma das coisas que a LGPD veio foi para falar assim, a partir de agora, vamos falar de forma clara, né? Então, assim, pessoal do marketing que colhe dados, que está lá, entra em contato, coloca aqui o seu nome, seu endereço, seu telefone, que a gente vai entrar em contato, faça aqui sua pergunta. Coloca lá de baixo um disclaimer, um aviso legal, falando assim, olha, eu recolho os seus dados, fica na minha base legal, e caso você não queira mais, mande um e-mail para tal contato. Né? Se você ainda não tem DPO, coloca lá, mande um e-mail para tal contato que eu vou excluir da minha base de dados os seus dados. Porque a pessoa tem esse direito.
né? Em relação a aplicativos, principalmente aplicativos voltados para essa área, que os médicos, a gente sabe que os médicos gostam e precisam de discussões clínicas, né, através de Sim. aplicativos, eu sempre falo, a gente não tem essa cultura de ler, né? Termo de uso e política. A gente tem no Brasil hoje, Márcia, aplicativos já voltados só para médico, e aí você, olhando o termo de uso desses aplicativos e a política de privacidade, eles estão ali garantindo que você que eles não compartilham, não utilizam seus dados, e você tem que se sentir segura. A Ariela não tem tempo para olhar 5 folhas de política de privacidade. Vai lá naquela parte em que fala com quem compartilhamos seus dados, se seus dados são compartilhados, onde ficam armazenados, esteja atento só a isso. Porque, por exemplo, a nova rede social que surgiu, ela não está adequada à LGPD ainda. Ela tem pontos obscuros. O WhatsApp, todo mundo se apavorou. Mas, gente, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram são a mesma empresa, né? Entre eles ali, vai compartilhar dados. Ah, mas eles vão ver minha conversa? Não, não é isso que está falando. Mas ele vai compartilhar algumas coisas ali. E, assim, se você tem a opção de usar aplicativos que a gente já tem no Brasil que fala isso, então procura esse aqui do Brasil. Ou procura outro que você lê e que você sente seguro. Um dos direitos titulares, Márcia, é perguntar isso. Olha, eu quero usar esse aplicativo, mas eu estou em dúvida. Me mostra o que você faz com os dados. E a lei fala que o DPO tem que ter lá um e-mail, né, para você ter essas dúvidas. Manda um e-mail para o DPO, para o encarregado. A maioria deles já tem, tá? O novo não. O novo aplicativo não tem. Ainda não está adequado. E tá todo mundo usando, achando, né? Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Na verdade, não. Porque o médico trabalha com compliance. O médico trabalha com a sua imagem. Então, não está tudo bem se não está tudo adequado, né? Exatamente. Você também é as suas escolhas. Você é as redes que você frequenta. Você é o que você posta. Então, realmente, eu gosto de informar. Por quê? Porque não está tudo bem ainda. Não é seguro. Exatamente. Né? Se a gente falar de insegurança, você tem que ter bastante pé atrás. Então, assim, busque programas e aplicativos que te deem essa garantia, né? Se você não quer ter vazamento nesse sentido, tem que buscar aquilo que realmente passa uma segurança nesse sentido. Até no ponto de vista legal de sua defesa. Porque se vazar, você vai falar assim, olha, mas aqui está falando isso, né? Então, assim, vazou um aplicativo que eu não tinha esse controle, mas eu não sabia. Você não pode alegar que você não sabia se você clicou ali, né? Se você deu consentimento. Enfim, tem algumas vertentes que você pode alegar a seu favor, mas se você pode realmente ter essa opção de buscar essa informação, busque, né? E principalmente se você é responsável por dados de outros, né? De outrem, de outros, né? Faz parte da sua política hoje de fidelização. É mais uma vez marketing e ali interface com a lei. Exatamente. A fidelização tem a ver com a segurança hoje. Exatamente. E aí, Ariela, nós temos 10 minutos, mas eu não gosto que os médicos saiam daqui, e muito menos que os gestores aí das agências médicas saiam daqui sem uma pulga atrás da orelha. Eu quero que a gente jogue, eu quero que a cabeça deles ferva, eu quero que se funda, para poder, né, aí sim, ter uma mudança de atitude, ter melhoras no nosso mercado, que eu e você atuamos, né, que é o mercado médico. Eu queria que você dissesse para eles o seguinte, amanhã, quando vocês levantarem gestores de marketing, doutores, vocês têm que fazer isso para se adequar. O que eles têm que fazer? Tá, o primeiro ponto que eu acho de adequação é de verdade o conhecimento, é entender que você já está atrasado, né? Tá todo mundo atrasado. Aqui no Brasil a gente não tem, Márcia, a cultura prevencionista. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu montei o meu primeiro projeto assim, de implementação de segurança de dados, eu lembro de mostrar para alguns clientes e eles falaram assim para mim, olha, espera a lei pegar. E eu tentava... Espera a lei pegar. E eu tentava mostrar para eles... Porque a gente está esperando alguma coisa ainda. Exato. E eu tentava mostrar falando assim, olha... Isso aqui não espera pegar porque a gente não sabe como vai ser. E naquela época ainda era mais novo que hoje. Há 2 anos atrás era mais novo ainda que hoje. Eu ainda pensava naquela época, eu pensava assim, gente, o que ainda pode acontecer? Quais são as normativas? Como que vai ser? A NPD vai ser criada agora, depois? Então, assim, não tem essa de esperar a lei pegar. Ele já pegou. Então, assim, você já está atrasado. Busque informação.
Busque ajuda do que você precisa conhecer e, sobretudo, entenda como é sério isso de ter dados, como cuidar de dados é algo importante. A gente fala que os dados são, a gente escuta muito isso, né? Dado é o novo petróleo. E eu brinco, eu falo, olha, eu falo, na verdade, não, dado é o novo ouro, porque o petróleo já começou a ser desvalorizado e o dado está um pouquinho além disso, né? Sim. E se você acha que não, é só você olhar para as grandes redes sociais, para os grandes aplicativos, para as novidades tecnológicas que estão surgindo, e tudo isso, gente, é através de mudança de dados, é através de coleta de dados. Olha, eu não vou entrar nessa esfera porque eu não tenho nenhuma competência. A minha competência é só de opinião e é muito rasa, porque eu não estudo sobre política a ponto de dar uma opinião política. Mas a gente sabe, Márcia, que a gente teve eleições, a gente teve uma eleição que foi ganha com dados. Com mapeamento de comportamento. Aliás, a fake news. A americana e a nossa. Né? A anterior é a nossa. Exatamente. E não sei se todo mundo já ouviu falar na lei de fake news. Né? Por que existe a lei de fake news? Porque começaram a ver que divulgar, aí a gente entra naquela velha história, né? Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E aquilo que eu espalho na internet, que toma uma proporção volumosa, eu não consigo subtrair. Eu não tenho como remediar, gente. Não tem como. Então, assim, por que veio a fake news? Para começar a falar assim, ó, a partir de agora, você está fazendo calúnia, você está distribuindo dados de forma errônea, equivocada, você tem uma punição, né? Eu vou começar a te punir, eu vou começar a caçar o responsável, inclusive em cadeia. Esse que compartilhou até uma prisão, né? Como alguém que a gente não precisa comentar. Exato. Então, assim, o médico, o dono do consultório, o dono da clínica, precisa olhar com muita cautela e perceber que ele lida o dia inteiro com um monte de ourinhos ali na mão. Eu tenho um caso que eu gosto de contar porque ele parece tão surreal e foi verídico. Uma paciente chegou para a médica, me ligou me contando essa história. Ariela, eu não sei o que aconteceu. Entrou uma paciente aqui no consultório, super nervosa, gritou comigo e falou que eu não tenho direito de falar da vida dela para ninguém, porque o marido dela não sabia que ela queria fazer uma prótese, que ela queria alterar a prótese de silicone dela, e que eu não tinha direito de espalhar isso para as pessoas, e que eu quase acabei com o casamento dela, e que não sei o quê. E eu tô apavorada, porque eu acho que entrou algum hacker no meu computador, mas eu não tenho nada. E aí, quando eu fui até lá, e a gente foi conversando e tudo, e eu olhei o consultório, fiz aquela que a gente chama de anamnese, né? A gente fez a anamnese, eu falei pra ela, olha, antes de chamar uma pessoa especializada, me deixa conversar. Ela tem duas secretárias, eu falei, me deixa conversar com a secretária da tarde. Porque eu conversei com a secretária da manhã, vi como funcionava ali a ficha e tal. Márcia, sabe o que aconteceu? O quê? Conseguimos descobrir o que aconteceu. Descobriram. Exatamente. Não era o hacker. Imagina que eu e você somos amigas. E somos, não amigas íntimas, mas amigas, e a gente vai na mesma médica, tá? Você foi lá de manhã e eu fui lá poucas horas depois de você. Quando eu cheguei lá no balcãozinho e entreguei a minha fichinha, eu olhei pro balcão da secretária e vi o nome da minha amiga. Vi o seu nome lá. Estava escrito lá, Márcia Witt, tal. Aí eu falei assim, nossa, a Márcia também veio aqui? Aí ela falou, também vem aqui? Aí a secretária falou assim, vem, ela acabou de sair. Nossa, quase que encontrei a minha amiga e tal. Beleza. Eis que nós vamos a um churrasco. E aí, nesse churrasco, eu falo assim, na hora do determinado, Márcia, não sabia que você estava querendo trocar a sua prótese também. Você vai trocar a prótese? Eu vi que você foi na doutora fulana. O marido olha para você e fala, o que você vai trocar? A gente já combinou, você não vai mexer aí, que a gente não tem dinheiro para isso. E aí começa uma DR generalizada. Isso é verdade. Isso é caso real. Então, e a médica já pensando em contratar para poder a gente olhar uma equipe de TI, não que isso esteja errado, pelo amor de Deus, está super certo. Mas ela já pensando, e a pessoa que se sentiu ofendida com esse vazamento pôs o dedo na cara dela, falou que ia colocar no grupo do WhatsApp do condomínio dela, que ia avisar que era um absurdo, falou que não tinha direito, que ela descobriu o sigilo médico, que ia falar no CRM.
Aí entra na minha área, reputação no lixo, e sem reputação, sem negócio, sem negócio. E olha que coisa boba, olha como esse dado vazou dessa forma, né? Então, Márcia, o que eu gosto de falar é, pessoal, assim, trate, o que o médico precisa estar com a pulga? Trate como ouro. O que o dono da agência de publicidade que trata isso? Ele tem muito dado. Ele não tem que falar quantas pessoas, aquilo ali que ele recebe, de quantas pessoas, né? Qual é o mapeamento que ele faz ali naquele consultório, quantas mulheres passam na clínica A para a clínica B. Mais que um sigilo profissional, uma segurança de dados, porque eventualmente ele tem acesso à base de dados com aquele monte ali de e-mails. E que ele não pode colocar aquele e-mail para ele fazer o marketing dele ou para vender para algum colega, né? Que não vou nem falar de caráter, porque às vezes a gente fazia isso pelo costume. Ah, você me faz isso, eu te forneço essa base de dados. Isso acontecia. Então, a partir de agora, a gente tem que começar a olhar e ter essa segurança de falar, olha, essa cautela de falar, eu preciso dar segurança para o titular, porque o dado desse meu cliente aqui, desse meu paciente ou desse meu cliente, não foi autorizado passar esse e-mail. Aí você fala assim, Ariela, que exagero, mas um e-mail faz isso? Faz. Determinados e-mails, se você colocar no Google, você consegue o telefone e o endereço da pessoa. Né? Então, assim, é para tomar cuidado, e-mail também é dado, né? Nome também é dado, exame nem se fala, entre todas essas particularidades que nós falamos de adequação. E mais que isso, a lei está aí. Não só para cobrar que a gente se adeque, mas para punir caso a gente não se adeque, né? Para então, melhorar a sociedade, para a gente poder viver, ter negócios mais prósperos, mais rentáveis, e para nos melhorar, para aperfeiçoar. É o tipo da lei que colabora, que ajuda, corrobora com o progresso. Porque o mundo é digital, e será cada vez mais. Né? Exatamente. Márcia, eu sempre falo isso, que a lei ela não é ruim, ela não veio para colocar um monte de norma para gente. A lei veio, é que como a mudança cultural, inicialmente toda mudança nos assusta, né? Então, assim, inicialmente todo mundo vai achar que é muito trabalhoso. Futuramente, a gente vai fazer isso sem perceber. Assim como a gente entra hoje e coloca o cinto de segurança no carro. Se você tem mais de 20, assim como nós duas, a gente vai lembrar que a gente via só um pouquinho. Quase nada. A gente vai lembrar que quando a gente era pequena, a gente viajava de um estado para outro sem cinto de segurança. Todo mundo na boleia da S10 achou assim, né? E hoje em dia a gente não pensa nisso. Eu falo que minhas filhas vão crescer e vão falar assim para mim: nossa, mãe, como que as pessoas distribuíam dados assim? Sem saber aprender ainda. Eu acho que esse foi o melhor fecho para uma live. Como que as pessoas distribuíam dados assim? Maravilha! Eu adorei! Olha, Ariela, vocês estamos comprometidos com toda essa audiência, estamos agradecendo as pessoas todas e eu vou disponibilizar para todos o seu e-book, já vou deixar lá, e nós vamos disponibilizar também esse modelo aí do mapeamento. Né? Sim, esse modelo isso, eu vou botar para o Eduardo, para a Valesca, e vou deixar um linkzinho também para todo mundo, mas recomendando que a gente tenha uma agência que tem que ficar vigiando, na verdade, os documentos que essa agência formatar, né? Sim, e a gente tem, no e-book também fala esse passo a passo, né, da LGPD, que a gente fala desses primeiros pilares que você precisa, e como a gente vai lançar, Márcia, um curso online voltado para os profissionais da saúde, voltado com a LGPD descomplicada para profissionais da saúde. Nós vamos lançá-lo agora em fevereiro até a primeira quinzena de março. Eu quero que você me faça tudo que eu faço questão de repostar, tanto nas minhas redes sociais quanto nos meus grupos de médicos, Ariela. Faço questão. Ótimo. É um curso voltado mesmo para profissionais da saúde, enfermeiro, nutrólogo, psicólogo, todo mundo que precisa. E a gente tenta descomplicar. Somos 4 profissionais, tentando descomplicar mesmo dessa forma como eu estou te falando, essa linguagem prática. É um curso rápido, até que a ideia não é fazer nenhum tipo de formação, mas te dar essa ideia, esse treinamento da lei e algumas ferramentas de aplicação. Eu passo para você sim. Olha, tá na hora de jogar luz em cima de você antes da gente se despedir. Medical Defense, Valesca, João Mineto, Eduardo, vários elogios aqui. Desculpe quem eu não comentei, tá? Mas é de elogiar mesmo.
E a Ariela vai ser uma pessoa que vai ser convidada daqui um pouquinho mais para frente, que 18 de setembro vai fazer 1 ano da lei em vigor. Então a gente já vai marcar a nossa live, Ariela, para 1 ano, 18 de setembro. Nós vamos conversar de novo, ver o que mudou, o que não mudou. Eu vou formalizar, tá bom? Esse Márcia, eu só até para deixar para o pessoal ciente, eu tô no meu 8º mês de gestação, minha segunda filha nasce agora em abril, então eu vou dar uma pausa aí nas redes sociais, mas em setembro eu já estou na ativa de novo, com certeza, e aí a gente volta a falar e estarei à disposição aí, vai ser um prazer voltar a conversar com você. Olha, obrigado pela sua luz. Nós todos aqui juntos estamos desejando uma boa hora para você. Né? As grávidas e os bebês são um grupo especial aí, que a gente ainda não sabe se vão poder se vacinar, se não vão. Sim, então a gente deseja que você se mantenha protegida, saudável. Obrigada. Esse bebê que está vindo também. E antes de eu encerrar, eu tenho que convidá-la, Ariela, e as outras pessoas que estão nos assistindo. Nós temos uma live agora de outra colega do grupo de marketing médico, que começou às 9, que é sobre a experiência do paciente. Nós temos a Kathleen Momba e a Tamara Raiza falando disso. Eu vou encerrar aqui, já vou prestigiá-las também. Então, os colegas que estão aqui, sintam-se à vontade. Vamos lá ouvir um pouquinho sobre a experiência do paciente com a Tâmara e com a Kathleen. Estou indo lá. Ariela, quero te mandar um beijo enorme, de verdade. Obrigada, Márcia. Por essa luz que você trouxe pra gente, por essas ideias maravilhosas. Como é bom pensar, como é bom querer um mundo melhor com o trabalho que a gente faz. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu, Márcia. Você é muito querida e fico muito feliz dessa conscientização, dessa proposição de mudança cultural para esse meio médico que é tão importante, que são profissionais tão especiais, que a gente gosta tanto de trabalhar, né? Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a você, Ariela. Eu vou deixar salvo. Eu posso te mandar a live amanhã e depois eu vou republicar alguns dropzinhos, tudo bem? Vou te marcando. Tá bom, beijo. Um beijo enorme. Boa noite. Tchau. Tchau.